Doutor André, parabéns na sua exposição. Realmente é bem instigante. É uma mudança de paradigma para nós médicos, né? Então, eu acho que essa mesa ela traz essa proposição justamente para nós repensarmos como produzir saúde. Eu gostaria de convidar os 3 palestrantes para vir à mesa para nós abrirmos então para as perguntas. Os 4. Tá. Sim, os 4, tá? Desculpa. Enquanto eles tomam lugar à mesa, eu só gostaria de fazer um comentário que é interessante, que quando nós realmente falamos em mudanças de paradigma, em como produzir saúde de uma forma que nós vamos ser guiados, ou estamos sendo guiados por essa nova forma de pensar, isso também vem, né, está afinado com os princípios da bioética, né, de autonomia do paciente, né, de beneficência, não maleficência, e, acima de tudo, né, de potencializar o investimento na saúde como algo sendo justiça também, de uma forma bem ampla para todos nós. Então, estamos abertos aí aos questionamentos, à pergunta. Quem pode levar o microfone lá, por favor? Poderia identificar-se e fazer, gentileza. Alô. Bom dia, prazer conhecer os palestrantes, os colegas. Meu nome é Gilberto Araújo, sou clínico, fiz especialidade em saúde pública, PSF, e atualmente geriatria. A minha preocupação com médico, estou lá na ponta, trabalho no interior de Minas, e sempre a minha preocupação é antes um esclarecimento e depois vou fazer a pergunta. Pelo tempo, trabalhei com população indígena, Amazônia, Mato Grosso, interior de Minas, fui médico da FUNASA, então deparei com uma série de problemas. Além das crenças pessoais de cada etnia, os problemas de cada município, e ao longo do tempo eu venho me perguntando, qual seria a atuação do Conselho Federal de Medicina Estadual, junto com a parceria dos municípios, e qual seria a programação futura desses órgãos voltada ao idoso? Nós temos uma questão que deve ser esclarecida, e eu me pergunto, ao longo do tempo, o paciente idoso, ele é incapaz, ele é manipulado, como ele vive? Nós temos várias situações sociais, psicossociais, sabemos que muitos desses pacientes, às vezes, são até, digamos assim, responsáveis pela manutenção de famílias. Nós temos problemas ligados a desemprego, drogas, no âmbito familiar. Eu me pergunto, dentro da atenção primária, a atuação dos profissionais, voltado ao polo da família, voltado à questão religiosa, e depois vem a questão de um profissional competente atuando nas bases do município. Hoje, já participei de várias reuniões de saúde municipal e sempre vem questionando a atuação dos municípios em contratar um geriatra para interceder nessa questão da atuação junto ao idoso. A questão é só medicar, a questão é voltar ao polo da família, a questão é voltar ao paciente como um todo, respeitando esse indivíduo. O que nós temos hoje em termos de saúde pública, o que vocês, como profissionais, já estão atuando dentro da geriatria, junto aos Conselhos Federal de Medicina e os municípios. O que se pretende fazer? Existe já algum estudo de saúde pública voltado
a esses profissionais junto ao município. Não sei se minha pergunta ficou bem esclarecida. Sim. Bem, dentro do que foi discutido, vocês têm algum comentário a fazer? Porque nós temos que trazer o foco também para o que foi discutido, né, doutor Gilberto? Se me permite, eu agradeço a sua participação e eu gostaria de colocar, se alguém tem algum comentário a fazer sobre a questão da saúde pública, né, de uma forma geral, e a questão do envelhecimento, aí, do que pode ser feito do que foi discutido, né, nas mesas anteriores. Acho que, a respeito da saúde pública, infelizmente, nós não temos geriatras que conseguem abarcar toda a atenção primária à saúde. Sabidamente, médicos com título de especialista pela SBGG são 1.000 e pouquinho, 1.020. E a gente tem que contar também que existem alguns profissionais que acabam a residência, não fazem o título de especialista. Vamos supor que nós tenhamos no máximo, 2.000 especialistas titulados no Brasil. Isso é muito pouco frente à demanda da população. Então, decorrente a isso, faz-se necessário uma capacitação dos profissionais, que o senhor comentou, dos profissionais que atendem na atenção primária à saúde. Hoje em dia, a medicina da família e da comunidade tem uma inserção, uma área de treinamento importante, que é a saúde do idoso, mas isso é voltado para a atenção primária, não é voltado para aquele idoso mais frágil, mais dependente, e as outras áreas de atuação inerente à geriatria. Então, existe uma carência na formação da capacitação profissional. Acho que a capacitação profissional ela tem que ser uma coisa de várias mãos. O Poder Executivo, aqui falando do Ministério da Saúde, ele tem que abarcar isso, as universidades têm que abarcar isso, e as comunidades e a sociedade científica também tem que abarcar isso. A gente tem que capacitar os profissionais que estão lá na ponta, para os profissionais capacitados trabalharem com a população mais frágil, com mais dependência. Então, isso é necessário. Mas eu chamo também a atenção, que é um dado que é importante, a gente tem que lembrar que nós temos muito pouco conhecimento gerado especificamente para indivíduos idosos. A gente tem que lembrar que mais de 70% dos trabalhos científicos, dos ensaios clínicos randomizados, eles excluem os indivíduos idosos na sua formulação. Na população incluída no trabalho, é basicamente aquele indivíduo saudável, indivíduo hipertenso. Raramente você encontra um trabalho que, por exemplo, tratar indivíduo com hipertensão. Somente trabalha com indivíduo hipertenso, não trabalha com indivíduo hipertenso, diabético, renal crônico. Então, isso é uma dificuldade na formulação de propostas terapêuticas. Porque você não trabalha, você não tem o trabalho inicial, o trabalho primário, com um indivíduo com múltipla morbidade, que é o que a gente atende em todo o cenário de atuação. Então, esse é um aspecto que a gente tem que levar em conta. Depois eu quero até fazer uma pergunta também, mas vamos para a próxima. Cláudia, pode. Doutora Cláudia Burlá. Bom dia, sou Cláudia Burlá, geriatra, membro da Câmara Técnica de Geriatria, com muito orgulho. Primeiro eu quero agradecer assim, aos temas bastante instigantes e a forma como foram abordados, e particularmente eu tenho assim, um enorme interesse pelo Choosing Wisely como geriatra, enfim, como médica atuante em beira de leito. E aí, doutor Renato, eu gostaria de ouvir, na sua percepção, quais seriam os grandes pontos do Choosing Wisely aplicado na geriatria? Assim, eu conheço bem esse documento da American Geriatric Society e eu entendo que nós, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, devemos sim nos envolver com o movimento Choosing Wisely. Na sua opinião, quais seriam, para além daqueles 5 pontos apresentados da IGS? Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigada. Muito obrigado pelas palavras, pela pergunta também. É um cenário vasto na geriatria, porque quando a gente fala em beira de leito, a gente fala tanto do cuidado paliativo
quanto do paciente que está em risco de fragilização à beira do leito, mas também um grande contingente de pacientes institucionalizados e domiciliares, idosos mais robustos, e que, então, a nossa gama de recomendações poderia ser muito ampla. Talvez nós tenhamos que dividi-las em recomendações para cuidados paliativos, recomendações para instituições de longa permanência. Eu acho que esse é um grande foco que a gente poderia trabalhar. Talvez recomendações gerais na linha da AIDS e depois aprofundar. Da AIDS fala muito sobre benzodiazepínicos como primeira escolha para insônia, anticolinesterásicos, pensar em não evitar a prescrição, mas criticamente avaliar se a prescrição ela deve ser feita e ser feita a observação clínica em 3 meses, sem efeito, a suspensão. Revisar a prescrição são coisas que são muito instintivas para nós como geriatras, coisas que nós já fazemos no dia a dia, mas que podem ser pautadas pontualmente. E para a nossa realidade específica, eu acho que em instituições de longa permanência, recomendações para que se evitem contenções mecânicas, recomendações para que se evite o uso de tricíclicos em demasia, que se use antipsicóticos em demasia, sobretudo prescrições off-label de antihistamínicos e outros medicamentos no tratamento de sintomas comportamentais da demência. São vários pontos que a gente poderia discutir e que eu acho que todos eles fazem parte, talvez, do nosso dia a dia, quando a gente recebe um paciente referenciado ou pela família ou por outros colegas, para que a gente faça o manejo da prescrição, o manejo do cuidado naquele cenário bem demonstrado, bem dito por vocês, do paciente com múltiplos médicos que não se comunicam também. Acho que são vários os campos que a gente poderia trabalhar. Para além de 5. A AIDS publicou 10, eu trouxe só 5, mas a gente poderia, talvez, em 10 iniciais, por exemplo, alimentação interal no paciente com demência avançada, priorizando comfort feeding, enfim. E nesse cenário de gerais, e talvez posteriormente, um tempo depois, para não sobrepor recomendações, trazer uma voltada a pacientes institucionalizados, pacientes hospitalizados, enfim, voltado ao delírio, por exemplo, ao risco de delírio. Obrigado. Eu vou me basear no comentário que o Dr. Paulo fez e a contribuição do Dr. Gilberto, e também um pouquinho da fala do Dr. Renato, fazer uma provocação com o Dr. Reginaldo e o Dr. André. Considerando que grande parte dos pacientes idosos com múltiplas morbidades não estão incluídos nos estudos que vão gerar evidências para tomadas de decisão, e considerando também que a capacitação, de uma forma geral, dos médicos para cuidados com relação à pessoa idosa, ela ainda precisa melhorar muito, como que a prática de saúde baseada em evidência e, dentro disso, né, o conhecimento, levar o conhecimento da tomada de decisão pode contribuir para o cuidado da atenção à saúde da pessoa idosa? Eu acho que talvez antes de responder diretamente essa pergunta, alguns comentários. Acho que nós temos uma convergência, né, no momento atual que é fabulosa, né? Acho que nós vivemos uma oportunidade histórica de avançarmos justamente por causa do clamor pelo engajamento e pela transparência. O Choosing Wisely, ele nasceu de uma situação insustentável, que é 18% do PIB gasto na saúde nos Estados Unidos, com resultados horrorosos, comparados com países, né, com cuidado primário, com sistema de saúde estruturado, que gastavam metade, 1/3, e tinham os mesmos ou melhores resultados, sem considerar as questões de conflitos, né, de litígio, de sofrimento, né, e de danos, de morte, né? Terceira causa de morte nos Estados Unidos, né? Esteve na mídia recentemente. Então, esse movimento ele surgiu naturalmente por causa dessa situação que é calamitosa e que só vai melhorar com o envolvimento das pessoas.
com colaboração. Então, hoje nós estamos vivendo um momento de colaboração aqui, né? A Câmara Técnica, a Sociedade Brasileira de Geriatria, né? Pessoas compartilhando seus aprendizados para tentar melhorar. Esse é o futuro. E no cerne disso está a transparência do que já se sabe, né, das evidências e esse desejo por engajamento. E, no que se refere ao idoso, aí voltando um pouquinho atrás também, eu lembro do professor Hazard, né, que fala, geriatria é supra-especialidade. Geriatria não é especialidade. Né? Ela até é uma especialidade, quer dizer, vamos entrar no mérito aqui, né? Mas todo mundo tem que ser um pouquinho geriatra. O cardiologista tem que ser um pouco geriatra. Né? Nos países em que a geriatria está mais forte, o Reino Unido, qual que é o percentual de idosos que é cuidado diretamente por geriatras? É mínimo, 10%. A maioria está realmente com o generalista. Né? Só os muito idosos com muitas morbidades que estão aos cuidados do geriatra. Então, a solução para o Brasil não é aumentar geriatras, mas é trazer essa cultura, né, do que se sabe, do que se tem dúvida, e promover melhores decisões, promover competências entre os profissionais. E aí, respondendo especificamente a essa história de, não, geriatria não é baseada em evidências, porque o idoso não entra nos ensaios terapêuticos. Primeira coisa, medicina baseada em evidências não é igual a ensaio terapêutico randomizado. Né? Está na definição de 1992, que é o uso judicioso, consciencioso e explícito. Né? Explícito é transparente, né? Então, uso judicioso, consciencioso e transparente. Acho que essas 3 palavras dizem muito a todos nós, acho que aqui no CFM mais ainda, né? Consciencioso, judicioso e transparente. Né? Então, o uso dessa informação, desse modo, pelo melhor do paciente, baseado na melhor evidência disponível, não é na ideal. Né? Então, é melhor eu usar a evidência disponível do que não usá-la. Porque a decisão que eu tenho é fazer, eu vou tomar a decisão sem olhar a evidência, eu vou tomar usando a evidência. E aí, voltando para a questão da decisão compartilhada, hoje nós estamos muito envolvidos até com desprescrição, com vários movimentos. Eu tenho muitos exemplos assim, muito claros para mim, nós estávamos conversando há pouco, como que o paciente entende a linguagem das evidências. Né? Então, há muitos anos atrás, uma senhora marcou, assim, foi uma paciente memorável para mim, porque ela parecia simples demais, né? Assim, aquela pessoa que saiu lá da roça, que analfabeta e tudo, e ela estava com muita dor, né? E a gente começou o tratamento. Dona Maria, como é que a senhora está? Melhorou a dor? Melhorou bastante. Não, estou bem aliviado, mas ainda está doendo. Então, vamos fazer uma comparação da dor de ontem. A dor de ontem, como é que ela estava? Ela estava muito grande. E a dor de hoje? Doutor, está a terça parte. Melhorou demais. Uma pessoa analfabeta tem noção de risco, tem noção de mensuração de efeito. Basta que a gente use os referenciais do paciente. Né? Mais recentemente, até mais caro para mim, a minha avó, né, quando ela começou a fazer as desprescrições, ela mesma perguntou, falou assim, para que esse remédio? O que eu ganho com ele? Então, se nós soubermos os efeitos para os mais jovens, vai ficar muito mais fácil de discutir o efeito para o idoso. Esse remédio é para prevenir né, o infarto em 10 anos. Não querer, não. Não é assim que o paciente vai pensar? Não vou querer, não. Infarto em 10 anos, não me preocupa. O infarto, né, eu estou com 90 anos, o infarto, né, eu acho que é uma bênção, porque eu não estou bem, eu não quero viver mais 10 anos. Né? Então, aí vem aquela história que o Grade fala que é dados indiretos. Então, toda vez que eu estou diante de um paciente, eu falo, o dado que eu tenho é muito indireto, mas ele é o que eu tenho. Então, como que eu posso explorá-lo? Né? E aí, sabendo o efeito, sabendo o tempo que a gente precisa de ter para ter o efeito, a gente vai poder pensar se o nosso paciente é diferente demais, se eu devo jogar a evidência fora, procurar outra, né? Uma observacional e tudo, mas a decisão vai ficar bem transparente. Né? Vai ficar, olha, nós temos a incerteza, mas tem essa possibilidade de isso acontecer, desse efeito acontecer em 5 anos, em 2 anos. E aí a gente vai ter clareza, falar assim, olha, isso aqui tem que cair fora, né? Tem que desprescrever isso. Não, esse eu já acho que vale a pena, mas talvez eu só esteja achando. Talvez isso aqui não seja tão importante. Aí vamos para a decisão compartilhada. Posso fazer uma provocação nesse sentido? Eu acho que tem uma questão que nos limita muito como profissionais na decisão compartilhada. É a gente entender a gama de opções. Assim como o paciente tem dificuldade de entender as evidências, eu faço aqui um meia-culpa da nossa profissão. Nós temos muita dificuldade de entender a evidência. Até por alguns vieses cognitivos que nos assombram. O principal deles, e que é inerente ao médico, é querer ajudar. A gente quer ajudar. Então, se nós tivermos uma opção
eu vou magnificar o tamanho do efeito daquela opção para me sentir ajudando, né? E a outra questão é a medicina baseada em evidência como nosso grande paradigma, e eu como um grande adepto da medicina baseada em evidência, quando eu dou aula sobre avaliação crítica da evidência científica, eu falo sobre isso, sobre esse nosso viés de querer ajudar, e aí, às vezes, a gente pega efeitos desse tamanho e transforma na nossa cabeça desse tamanho. E é óbvio que, baseado nesses dois pontos, as evidências científicas nos são apresentadas da forma que nos deixam mais confortáveis. Fica muito claro que o NNT, para reduzir uma fratura em 10 anos com bisfosfonato em um paciente de risco intermediário, é muito grande quando a gente vê aquela figura. Mas no artigo vem 25% de redução de risco. Está escrito 25% de redução em 10 anos. Isso é um número grande. Eu reduzo 1/4 das fraturas. Só que eu vou ter que tratar um grande contingente de pessoas para conseguir essa redução. Sendo que eu vou expor quase 100 pessoas aos efeitos adversos do tratamento sem o benefício. Se a gente não entende isso, a gente não consegue compartilhar a decisão. Ou a gente tem mais dificuldade de compartilhar a decisão. A partir do momento em que, na minha cabeça, as coisas funcionam dicotomicamente entre esse remédio é bom ou esse remédio não é bom. E nós somos ensinados assim na faculdade. Para essa doença, o remédio bom é esse. Nessa situação, o remédio bom é esse. Mas qual é o tamanho desse bom? Esse tamanho do bom, nós não aprendemos a estudar. Nós não aprendemos a discutir. Então, meu desafio para vocês, a provocação, é como fazer os pacientes entenderem se boa parte de nós não consegue entender. Vamos só fazer a pergunta da Cláudia, aí depois eu gostaria do comentário do André a respeito disso, do Dr. Reginaldo. Não é nenhuma pergunta, mas seguindo na linha do Dr. Reginaldo, na semana passada eu recebi um laudo de uma endoscopia digestiva alta de um senhor de 84 anos de idade. E a conclusão do exame: polipose gástrica. Provável pólipos em glândulas fúngicas relacionadas ao uso crônico de omeprazol. Vai tentar tirar alguma dessas medicações de um paciente que foi alguém prescreveu um omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, alegando que, como o paciente usa muitos remédios, precisa de algo para proteger o estômago. E, assim, foi a primeira vez que eu, pelo menos, recebi um laudo de um endoscopista dizendo que aquela polipose gástrica poderia ser pelo uso crônico do omeprazol. Só queria compartilhar isso. Só fazer, então, um comentário antes de passar aqui para vocês comentar. Achei muito interessante o posicionamento também do Dr. Renato, quando fala a respeito dessa inquietação que nós ficamos e do viés cognitivo do médico de querer fazer o bem. Então, talvez a gente pudesse fazer um pouquinho daquele papel de tentar resgatar a nossa primeira missão, né, o nosso primeiro aforisma como médico, que é primeiro não fazer mal. Então, se nós conseguimos resgatar isso e colocarmos isso, trabalharmos nessa questão do cognitivo também, de não, né, provocar o mal, e para isso nós temos que pensar que estudos que têm como base pacientes jovens e falam que aquilo não vai fazer bem, que dirá para uma pessoa que tem múltiplas morbidades, que dirá para um paciente idoso frágil. Se não faz bem para uma população jovem, para o idoso frágil, provavelmente vai ser pior ainda. Então, assim, é um conhecimento indireto, mas que pode ajudar muito nesse primeiro aforismo de não fazer mal. Bom, acho que um primeiro comentário, até para reforçar esse incômodo com nós profissionais, se nós não sabemos entender e comunicar os riscos, como que nós vamos conseguir transmitir isso para os nossos pacientes, né? Aí tem dois exemplos aqui que eu acho que nos ajuda a pensar um pouquinho para um lado e para o outro. Me chamou a atenção um estudo grande, um estudo muito interessante que eu vi recentemente feito em hospitais do Reino Unido, que pegou intervenções comuns que a gente usa no dia a dia, AS para prevenção primária, beta-bloqueador na insuficiência cardíaca, e fez um inquérito com vários médicos, desde médicos-chefes, preceptores e residentes, e acadêmicos também,
sobre... ele jogava a intervenção e pedia para a pessoa dar uma ideia se ele conseguia quantificar qual era o impacto daquela intervenção. Então, ele perguntava para as pessoas, você tem ideia do que beta-bloqueador faz na insuficiência cardíaca? Então, ele podia tanto selecionar qual o desfecho que aquela intervenção tinha e qual o tamanho daquele efeito. Não, ajuda um a cada 7, ajuda um a cada 10, então tinha as formas lá. E a taxa de erro foi muito, muito, muito grande. Tá? E, principalmente, com uma tendência a superestimar a enorme maioria dos efeitos. Isso provavelmente está associado com uma crença, a forma de reportar os estudos que a gente tem tido uma luta mundial para mudar, que é dispor os dados em valores relativos. Né? Isso tem que acabar. Existe um corpo editorial das grandes revistas que cada vez mais se mobiliza. A gente teve o prazer de estar num congresso de ensino de medicina baseada em evidência agora, 2 semanas atrás, vários editores de grandes revistas se mobilizando não é aceitável a gente publicar um artigo que o que vem escrito no resumo sejam só os resultados relativos. Isso é inaceitável mais. Então, a gente espera que esse paradigma chegue alguma hora na graduação. A nossa experiência, esse grupo nasceu com cursos principalmente para residência, para pós-graduação, e hoje a gente tem ligas acadêmicas e cada vez mais ensino de MBE na graduação. Entre as disciplinas exclusivas para estudar medicina baseada em evidência e pequenas parcelas de incorporação da medicina baseada em evidência nas disciplinas existentes, eu particularmente me interesso muito mais pela segunda. Acho que os alunos ficam mais atraídos à aplicação imediata de capacitar professores. O feedback que a gente recebe de pessoas que fizeram os cursos e incorporaram conceitos de prática baseada em evidência no dia a dia das disciplinas clínicas, o feedback é muito mais positivo do que o outro. Essa talvez seja uma forma de trazer o ensino para a base. E, por último, para finalizar, um último exemplo sobre como fazer o paciente entender, o grupo da Cochrane nórdico, junto com o pessoal do Chile, do grupo de epistemônicos, liderado pelo Ian Chalmers, eles publicaram um estudo feito com crianças em escolas primárias na África, que foi surpreendente. Eles fizeram um ensaio clínico randomizado. Em algumas escolas, eles produziram um material que chama Informed Decisions, está até disponível hoje no site, que é para ensinar conceitos de medicina, não vou chamar de medicina baseada em evidência, ensinar conceitos de tomadas de decisão informadas por evidências relevantes para crianças no primário. Então, com coisas pequenas, assim, olha, eu vou tomar esse remédio para o meu ouvido que está doendo, por quê? Letra A, fulano tomou e se deu bem. Letra B. Então, com conceitos muito simples, mas que ensinam os preceitos básicos de que decisão informada por eminências ou decisão informada por um caso que deu certo podem não ser suficientes, e já começando a embutir alguns conceitos de que a experiência clínica sistematizada, que são os estudos, nos fornece informações mais fidedignas. Os resultados foram bem surpreendentes com a capacidade de assimilação desses conceitos mesmo no ensino fundamental. Então, eu fico animado com a gente direcionar os esforços para capacitar melhor os pacientes, para que eles demandem. Quanto mais os pacientes demandarem dos médicos, mais nós vamos nos ver obrigados a estudar isso e ensinar na graduação também. Eu tenho opinião... Posso fazer um comentário? Perdão. Eu tenho a opinião de que os pacientes entendem muito melhor a linguagem de medicina baseada em evidências do que a maioria dos médicos. Assim, acho que com exceção de pessoas que estão repensando realmente o jeito de fazer a medicina, né? A gente vê muitas pessoas que começam a falar essa linguagem e falam como que muda a prática, como que facilita o dia a dia, né? Então, no CERN, talvez esteja a história do efeito relativo e o efeito absoluto, né? Acho que a maioria dos pacientes entendem bem isso, assim, olha, o paciente internou com um episódio, então ele tem uma percepção de risco. Fala assim, nossa, esse episódio me assustou demais, eu não quero ter outro. E naquele momento ele tem uma percepção de risco muito grande, que acabou de acontecer, né? Acho que qualquer um de nós, se for atropelado daqui a pouquinho,
né? Não vai acontecer, gente, com ninguém. Né? A gente vai ter aquela percepção de que é muito mais arriscado. Nós vamos passar a olhar com muito mais atenção, né? Depois e tal. Então, a gente tem que aproveitar os momentos para mostrar, olha, realmente o risco de acontecer de novo é grande. Esse remédio aqui reduz muito, né? Para uns, você vai falar, reduz 50%. Porque talvez o paciente precise saber também que esse remédio não é mágico, né? E que ele, com esse medicamento, ele vai ficar 8 meses sem ter um novo episódio, mas sem um remédio, daqui a 2 meses teria um episódio. Então, essa noção de risco e da limitação da medicina, ela é perfeitamente compreensível quando a gente usa referenciais para os pacientes, né? Então, assim, a gente cuida de pacientes idosos com baixa escolaridade, né? Os idosos da geração anterior, né? O efeito coorte, né? Não tiveram a oportunidade do acesso como a gente tem hoje. Mas eles têm essa percepção, né? Então, se você falar, olha, vai reduzir o seu risco, mas a pessoa fala, olha, mas o meu risco é muito baixo, eu não vou ter isso, porque ela tem essa... Aí, às vezes, você tem que mostrar que o risco dela é mais alto. Outras vezes, você tem que concordar. Tá? Realmente, seu risco é muito baixo. Então, metade de pouquinho né? Teve um paciente que me falou isso. Você vai reduzir a metade, mas já é pouquinho, para que reduzir? Para que reduzir que já é pouco, né? Então, acho que a gente tem que falar essa linguagem cada vez mais e vai ser mais fácil, né, com o avançar aí da informação. Obrigado. Então, doutora Elisa, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Elisa, eu sou professora de geriatria da Universidade Federal de Goiás e membro da Câmara Técnica, aqui do Conselho Federal de Medicina, de Geriatria. Parabéns à mesa, né? Eu acho que foi uma excelente discussão, especialmente pela presença de gente tão jovem, tá? Que me surpreendeu muito, parabéns. E o que eu tenho que colocar? Primeiro, eu acho que quem vai mudar a forma são os pacientes. Um profissional lida com pacientes de baixa renda, baixa escolaridade, de alta renda, baixa escolaridade, de alta renda, alta escolaridade, e tem visto que a cobrança tem vindo deles. Então, eles que vão mudar e exigir cada vez mais, tanto em ambulatório da universidade pública, como no consultório privado, eu recebo pacientes que chegam, esse número de remédio está certo? Doutora, eu preciso fazer realmente esse exame? E eles têm buscado. Então, isso eu acho que é o que é essencial. Eles vão começar a cobrar e a gente vai ter que fazer a linguagem. Com relação à medicina baseada em evidência, eu acho que ela teve os efeitos colaterais. A forma, tudo que a gente usa mal, e foi usada também. E justificou o excesso de prescrição. A desprescrição hoje é a palavra da moda, vamos dizer assim, e o maior exemplo do que a medicina baseada em evidência também levou ao excesso de prescrição, eu vou contar um caso que aconteceu ontem comigo, que merece ser contado aqui. Eu atendi uma paciente há 4 anos atrás que usava 4 remédios, obesa, tem os riscos, usava 4 remédios, um antihipertensivo e pouquíssimas medicações, não usava medicação para diabetes, ela não era diabética, ela voltou agora usando 18. Ela usava 3 hipoglicemiantes, mais uma droga para prevenir, que não é recomendada, infecções urinárias, um desses hipoglicemiantes predispõe a infecção urinária que ela usava, 3 antihipertensivos, 2 antiagregantes plaquetários e um monte de 18 medicamentos. Eu perguntei aí uma lista das doenças, steatose, pré-diabetes, etc. Eu perguntei, aconteceu algum evento? A senhora foi internada? Teve alguma complicação? Algum exame que foi acrescentando esses tantos medicamentos? Não, doutor, eu fui consultando os médicos, mudei de cidade e cada um foi colocando e o médico gerente, que não era da minha área, era um cardiologista, tudo, não estou criticando a cardiologia, foi gerenciando e eu fiquei usando esses 18 remédios até mudar aqui para Goiânia de volta. Há 3 meses eu parei tudo. Então, fazia 3 meses que ela não usava os 18 remédios que ela tinha sido prescrito. Entre eles, 3 hipoglicemiantes e 3 antihipertensivos. Exame clínico estável, uma pressão discretamente elevada, glicemia capilar feita no consultório de 102, o peso era o mesmo, não tinha diferença nenhuma, a Lúcia não tinha tido nenhuma intercorrência nesses 3 meses. Então, no meu raciocínio lógico, a prova que ela vai ter que usar alguns remédios.
que aquilo estava demais. E por que foi colocado e foi colocado aos poucos? Evidência disso, evidência daquilo, é a leitura errada, como vocês mostraram bem, da medicina baseada em evidências. E isso foi muito fácil, foi assim, evidente, mas há 18 meses a senhora não usa, há 3 meses já não usa nenhum desses remédios? Não. Como a senhora está se sentindo? Muito bem. Foi para o hospital? Não. Sentiu alguma coisa? Não. Estava ótima, como a primeira vez que eu a vi há 4 anos atrás. Então, eles vêm atrás, estão começando a exigir, e se a gente da área médica, da área de saúde, não mudarmos, nós vamos ficar para trás, porque é o paciente que vai exigir a mudança, porque ele vai querer viver melhor. E ele sabe disso. Ele lê e ele sabe disso, independente do nível cultural. Vai chegando. Às vezes o nível cultural é baixo, fala assim, esse tanto de remédio não está errado. Não, doutora. Ela é muito idosa para isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar, e agora como difundir isso para os nossos colegas, que eu acho que o conselho, que as organizações têm uma importância muito grande trazendo profissionais que trabalham como vocês. Então, parabéns pela mesa. Eu queria aproveitar para contar esse caso, porque eu achei coincidência e muito interessante. Muito obrigado. Só um instantinho, doutor Gilberto. Eu acho até que cabe a minha pergunta, porque eu acho que a gente não é Deus. Somos seres humanos e a cada dia a gente vai aprendendo com a convivência. E a pergunta agora para vocês, geriatra, e a gente, espero concluir, é a seguinte pergunta. Como vocês estão trabalhando geriatra com as outras especialidades entre a referência e a contra-referência? Porque eu acredito que ao longo do tempo vai evitando certos erros e a gente amenizando e visando uma melhor qualidade de vida do paciente. Como está essa referência e contra-referência entre as especialidades? Obrigado. Colegas. Muito obrigado pela... Quem gostaria de comentar? Em relação à medicina baseada em evidência, eu acho que as pessoas que mais estudam medicina baseada em evidências, que talvez tenham se dedicado algum tempo em estudar a métrica, a metodologia, enfim, que são talvez os mais apaixonados pela medicina baseada em evidência, que carregam essa bandeira, eu sou um deles, né? Talvez nós sejamos os mais críticos também em relação à medicina baseada em evidência por entender as limitações dela. E eu costumo dizer na aula, nessa aula de análise crítica de evidência, que a medicina baseada em evidência, em cima daqueles 2 pilares da nossa vontade de ajudar e da nossa vontade, na nossa necessidade de precisar de coisas simplificadas e dicotômicas para entender, a medicina baseada em evidência foi muito usada pela força do mal, né? Vamos, assim, entre aspas, estou exagerando, mas as coisas foram sendo colocadas sempre, esse remédio é muito bom, esse remédio é muito bom, porque tem uma evidência. Por mais que, se fosse avaliado criticamente aquele estudo, ele fosse limitado do ponto de vista técnico e os resultados dele não refletissem um real impacto clínico daquele percentual de benefício demonstrado, aquilo é usado para propaganda. E grande parte disso, desses 18 remédios que o paciente recebeu, eles são resultados diretos de propaganda. A gente aprende que aquilo é ótimo para alguma coisa, porque, e aí entram os desfechos, os surrogate outcomes, como a febre do momento. Eu preciso diminuir a proteína C, eu preciso aumentar a vitamina D, eu preciso que o HDL seja, não sei, aumente tantos por cento, mas e mesmo que isso não mude, mortalidade, evento, mas eu quero que isso aconteça. E aí vão se empilhando medicamentos. E a gente tem que dar um passo atrás. E eu acho que esse entendimento crítico a respeito da medicina baseada em evidência, ela tem se tornado, esse pensamento crítico tem se tornado muito claro. Todos nós estamos nos perguntando. A medicina baseada em evidência, em algum momento, não está nos atrapalhando? De certa forma, sim. Mas ainda a gente não tem outra forma um pouco mais
direta de resolver isso. Mas o que a gente precisa ser é crítico em relação às evidências que estão nos entregando. Ok. Para passar o comentário para vocês dois, eu vou fazer um outro comentário, não vou perder a piada como um bom mineiro. Eu consegui uma palavra boa para esse lado mal, né? É o lado negro da força. A força que nós temos é a evidência e a decisão compartilhada. Como lidar com o lado negro da força? Que isso tem a ver com a relação também da referência contra a referência, né? Porque óbvio que nós temos que respeitar todos os colegas, nós temos que respeitar todo mundo, mas até que ponto vai o nosso compromisso? O nosso compromisso é com o nosso paciente. E se eu sabidamente sei que uma decisão está fazendo mal para o meu paciente, eu tenho que orientá-lo quanto a evitar que esse mal o prejudique. Então, como lidar com o lado negro da força? Esse lado negro da força me faz lembrar uma pessoa que está tendo muita influência hoje, que é o Ioannidis, o John Ioannidis, de Stanford. Ele esteve aqui no Brasil, deu entrevistas para a mídia aí, porque ele fala o seguinte, que a maior parte da pesquisa clínica, das evidências, a gente podia jogar fora, né? E por trás disso existem aquelas coisas da humanidade, né? A vaidade, né? O acadêmico que quer publicar por publicar, fazer pesquisa por fazer, né? Mas existe a indústria que quer mostrar um efeito e quer falar para o mercado. Esse efeito não é só para vocês, compradores aqui de alto risco, não. É para todo mundo. Então, por exemplo, da estatina. Se a gente for pensar no tamanho do efeito e pensar epidemiologicamente, talvez a maioria das pessoas com mais de 50 anos vão estar tomando estatina, né? Mas a hora que você vai ver o benefício, o tamanho do benefício, esse benefício é pequeno. E mais importante ainda, a hora que você vai ver a evidência sobre dano, tem bastante certeza, porque os pacientes estudados, eles foram muito selecionados. Então, os estudos observacionais de mundo real, a taxa de desconforto muscular de gente que parou de fazer exercício porque começou a usar estatina de alta potência, é muito maior do que a do RCT. Então, isso é medicina baseada em evidência. Então, isso é boa medicina baseada em evidências. Então, é falar, olha, nós temos certeza, o benefício é pequeno e provavelmente, assim, tem muita gente que não tolera. Se você acha que você quer tentar esse benefício em 10 anos, né? Quer dizer, eu estou simplificando a coisa aqui, né? Estou fazendo, mas a decisão compartilhada, não é? E aí a pessoa sabendo desse efeito pequeno benéfico da prevenção primária, sabendo desse efeito um tanto quanto desconhecido danoso, né? Principalmente a mialgia, o desconforto muscular. Talvez ela fala, doutor, eu acho que eu vou tentar, porque olha, pelo que o senhor falou, eu estou ajudando a salvar, né, 2 pessoas em 10 anos. Meu risco é muito baixo. 2 pessoas a cada 100. 20 em cada 1000. Aqui em Belo Horizonte seriam 200, 300 pessoas. Porque a gente tem que separar a medicina pública da medicina individual? Não, é a mesma coisa. Quando eu saio de casa e coloco um cinto de segurança, eu estou pensando em mim, mas eu estou pensando o seguinte, olha, hoje umas poucas pessoas vão se beneficiar do cinto de segurança. Talvez seja eu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, as pessoas vão ter mais noção, assim, vale a pena por esse efeito pequeno? Vale a pena usar o cinto de segurança. O risco é baixíssimo, eu vou até ali só. Mas é tão simples que eu vou ajudar a salvar, né? Talvez seja eu, vou ajudar a melhorar essa estatística que talvez seja eu. As pessoas acho que têm essa noção. Agora, a indústria, nas palavras do Ioannidis, sequestrou a medicina baseada em evidências. Agora, se ela sequestrou, é porque nós não estamos cuidando bem dela. Porque todo mundo que fala mal de medicina baseada em evidências, acho que, assim, infelizmente, não viu a medicina baseada em evidências, que foi apresentada por uma parte dela, que é análise crítica de risco de viés, jogar todas as evidências fora, e não de fazer esse uso judicioso, consciencioso e transparente, né, do tamanho do efeito, da confiança no efeito, bom e ruim, né, dos balanços, e aí o que os pacientes vão dar de importância para um ou para outro, e o que isso representa em termos de execuibilidade, sustentabilidade, né, de custos. Então, se a gente olhar todos esses aspectos, essa é a medicina baseada em evidências, essa é a metodologia GRADE. Então, medicina baseada em evidências não é olhar, reduz a mortalidade, então você tem que usar. Espera aí, eu sou parecido com esses pacientes, qual que é o outro efeito danoso? Né? Tem algum outro efeito? Quais são os outros? Para eu colocar na balança. Né? Não, esse efeito aqui para mim é muito importante. Então, acho que está faltando essa história de
o lado negro da força estão respondendo, é esse sequestro pela indústria, né, que usa da lei do mercado para ampliar as indicações. E ampliar as indicações é só olhar um benefício sem olhar todos os efeitos, né? E olhar o tamanho desse efeito, o tanto que se confia nesse tamanho de efeito. Aí sim nós podemos tomar decisões melhores. Mas, para isso, nós vamos ter que difundir mais isso e vamos envolver os pacientes. E a boa notícia é que os pacientes estão se envolvendo muito, inclusive, no delineamento de pesquisas. Existe um movimento mundial do paciente participar não no recrutamento, mas já na fase inicial de delineamento. Para essa pesquisa ficar melhor, nós temos que medir fadiga, doutor. Porque já que tem um risco pequeno de dar fadiga, nós temos que saber o tamanho desse risco. Porque fadiga é um negócio muito ruim. Acordar de manhã e continuar cansado o dia inteiro é muito ruim. Então, experiências fabulosas têm sido feitas, melhorando a qualidade de pesquisa, a escolha de desfechos a serem medidos, a forma de medi-los, com a participação de pacientes. Então, a gente é muito animado com relação ao futuro, né? Então, acho que assim, as evidências... não usar evidências hoje é fazer fraude, né? Assim, a gente tem que usar as evidências, né? Só que tem que usar bem, tem que usar bem. E tem que usar de modo transparente. Isso é que é o chave. Posso só comentar uma coisa? Acho que o grande foco da medicina baseada em evidências, quando você está frente ao resultado, é você perguntar se esse resultado cabe para o seu paciente. Acho que isso é importante. Eu tenho lá um monte de evidências científicas, mas a população do estudo, meu paciente está inserido na população que foi estudada? Acho que isso é um questionamento básico. E só respondendo ao questionamento do Gilberto, sobre o que a geriatria pode fazer na referência contra referência, isso depende do Sistema Único de Saúde. E a gente sabe que a implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil é muito díspare. Você tem locais que funcionam muito bem, o Sistema Único de Saúde, com referência contra referência, referência para serviços secundários ou terciários, voltando para a atenção básica ou para a estratégia da saúde da família, e tem locais que você não tem instalação de nada. Então, isso depende muito do sistema de saúde local. E outro aspecto que é importante é a necessidade da contemplação nos concursos públicos de geriatras, que possam trabalhar na referência contra referência. Não adianta você ter somente um local de atendimento de geriatria, mesmo no serviço público, toda para uma cidade. É inviável você trabalhar com referência contra referência. Um mecanismo que pode ser interessante, existem experiências muito boas, é o matriciamento. Não funciona tão objetivamente como referência contra referência, mas o profissional geriatra ele faz matriciamento em algumas unidades, com discussão de caso junto aos profissionais que atuam na atenção primária à saúde. É um mecanismo que acho que a médio prazo será mais efetivo, mais fácil de implantar do que a referência contra referência. Só fazer um breve comentário, Dr. Paulo, você me permite achei muito interessante essa provocação da gente pensar se o estudo se aplica ao nosso paciente, né? Acho que todo dia a gente está se perguntando isso na beira do leito, e queria compartilhar com vocês e ver assim, o seu pensamento, uma frase que uma vez, de uma forma de pensar que me ensinaram durante a residência, que acho que mudou bem minha vida e minha forma de interpretar quando os dados são muito indiretos. Então, ao invés da gente pegar um estudo e se fazer a pergunta, o meu paciente preenche os critérios de inclusão e estaria incluído nesse estudo, ao invés de fazer essa pergunta, se a gente não deveria estar se perguntando, eu tenho motivos para acreditar que o meu paciente é muito diferente desses que se beneficiaram da intervenção? Por que eu estou dizendo isso? Assim, com a primeira opção, a gente vai praticamente ficar naquela bola de neve, naquele ciclo sem fim, que para esse paciente não existe evidência porque ele não foi incluído em lugar nenhum. A gente não pode ir para o extremo oposto também, que foi o exemplo que a colega nos deu, que é uma tragédia de um paciente que foi uma vítima de noções ruins de medicina baseada em evidência, que provavelmente falou, essa droga reduz a glicada, essa droga reduz isso, vou colocando tudo junto. E talvez a forma,
esse meio termo, a gente se obriga a pensar muito em como que o paciente é, se ele se parece mais com algum paciente do estudo, mesmo que ele não preencha estritamente os critérios de inclusão. Eu acho que essa é uma forma interessante da gente colocar a coisa no meio do caminho e fazer bom uso daquilo que a gente tem, e quanto mais indireto aquele dado for, mais tranquilo nós vamos estar de suspender se a gente encontra um efeito colateral ou de usá-lo de forma mais judiciosa. E o comentário da colega, acho que ensinou muito esse caso, acho que é um exemplo para a gente ficar preocupado. E o comentário que eu acho importante fazer, assim, tem muita preocupação com os movimentos, como a medicina baseada em evidência foi sequestrado, como o Reginaldo falou, e criou todos esses males, desses movimentos que vêm para o bem do paciente, como a desprescrição, serem vistos como uma antítese à medicina baseada em evidência. Eu, particularmente, acho que não é. Acho que o seu conforto e o seu desejo de tirar medicamentos do paciente provavelmente foram completamente baseados em evidência. Evidência de que esse paciente provavelmente não vai ter os benefícios que foram mostrados naquele estudo. Esse paciente está usando 2 drogas e os pacientes não foram incluídos com essas 2 drogas. Então, inconscientemente, o desejo da desprescrição está baseado em chegar em melhores desfechos para os pacientes. E é esse grande fim que a medicina baseada em evidências se preza. Eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente contigo. Eu acho que desprescrição é algo muito baseado em evidência. Muito baseado. Inclusive, existem ensaios clínicos randomizados de desprescrição na manga agora, né? A gente tem que ter cuidado para separar o que é medicina baseada em evidência e o que eu costumo usar, um termo um pouco controverso, mas é a medicina baseada em coffee break, né? A gente tem que separar uma coisa da outra, né? Se a gente não fizer, o correio faz, né? Aquele caso a piadinha do idoso que deixa de receber o cheque da aposentadoria naquele mês, vai ao médico, o médico pergunta, como o senhor está passando? Nunca tive tão bem, o que aconteceu? Não, deixei de receber minha aposentadoria e não usei os remédios. Gente, muito obrigado, doutor André, doutor Reginaldo, doutor Paulo, doutor Renato, obrigado a vocês. Encerramos agora a nossa mesa. Bom, só para informação, às 14 horas retoma a atividade, tá?